Salve galera, Juliano aqui para mais um vídeo do canal Linha do Medo. E hoje a gente vai fazer um vídeo parecido nos moldes do último vídeo que a gente fez de indicações, que foram os 5 filmes espíritas que todo espírita precisa ver. Se você ainda não viu esse vídeo, dá um confere aqui no card, ou aqui a gente vai deixar, eu não sei qual lado vai aparecer, mas dá um confere lá, você vai gostar muito das indicações desses filmes. Eu vou indicar para você 3 livros espíritas tops, gente. 3 livros espíritas que todo espírita ou espiritualista ou espiritista ou quem gosta do sobrenatural, acredita na vida pós-morte, precisa ler. Se você não tiver muita paciência, dou uma dica para você, confere no YouTube porque tem radionovelas sobre esses livros. Você vai ouvir o livro narrado como uma radionovela, é muito legal, muito interessante. Mas vamos deixar de blá blá blá, eu vou começar a indicar para você o primeiro livro e você não vai se surpreender com esse livro que eu vou indicar para você ler. Nosso Lar. Nosso Lar, que é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, um livro de uma psicografia de 1944, se não me engano. Eu li esse livro inteiro, gente. E quem pensa que, eu não vou ler esse livro porque o que eu vou encontrar no livro vai ser a mesma coisa que eu vi no filme, se engana, porque foi muito resumido o filme dentro do conteúdo que tem no livro. Tem muito mais coisas no livro. E a história você já sabe, né? Você que já viu o filme, ou você que não viu, vou contar rapidamente. O André Luiz era um médico na vida terrestre aqui e ele desencarnou. Ele não era espírita, não acreditava em vida pós-morte, ele demorou um pouco para assimilar os fatos, passou pelo umbral. Então, para você que tem curiosidade sobre o vida pós-morte, é muito interessante esse livro, né? Mesmo para quem eu falei, alertei que viu o filme. No livro tem muito mais coisas. E uma coisa bem interessante que me chamou muita atenção foi de uma senhora. Ela vinha chegando até a colônia Nosso Lar, né, no lado externo. Estava bem próximo do muro, estava Lísias, se não me engano eram Lísias e o André Luiz. E aquela senhora vinha bem atormentada, queria entrar na colônia espiritual. Então o André Luiz, já sem muita experiência, falou para o Lísias: vamos ajudar ela, vamos colocar ela para dentro. Então Lísias disse para ele: não, André, deixa, ela ainda não passou o que precisa passar, o aprendizado, o arrependimento que ela precisa ainda para poder entrar para a colônia. Ela ainda não está preparada. Mas por quê? Ela está precisando de ajuda. O André Luiz indagou o Lísias disse para ele: repare bem nela, olhe para ela. Então o André Luiz olhou para ela e percebeu que ao redor da sua cabeça volteava muitos pontinhos que circulavam de todo lado a cabeça dela, para lá e para cá, e aquilo atormentava ela. E então o André Luiz perguntou para o Lísias: Lísias, o que é aquilo ao redor da cabeça dela? O que está atormentando tanto ela? Lísias falou que essa senhora, na vida terrestre aqui, ela foi uma pessoa que trabalhou numa clínica de abortos. Ela fez muitos e muitos abortos. Ela tirou muitas e muitas vidas que iriam reencarnar. Então ela teria que passar por aquilo. Aqueles pontinhos circulando a cabeça dela, ao redor da cabeça dela, parecia um enxame de abelhas. Eram vidas que ela tinha tirado. Então é bem interessante. Não é só isso que tem no livro não, gente, tem muita coisa. E como eu falei para você, se você não tem paciência de ler, dá uma olhadinha no YouTube. Se eu conseguir o link, eu vou colocar na descrição da radionovela do Nosso Lar, você pode ouvi-la. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. Então bora pro segundo livro espírita que eu acho que não deveria deixar de ler. Vamos lá, o segundo livro espírita que você não deveria deixar de ler são Violetas na Janela. Para muita gente que já conhece a história vai dizer: poxa, mas é o mesmo que Nosso Lar. A história é muito parecida, né? É o espírito da Patrícia, que desencarna aos 19 anos de idade. Ela sofre um AVC e desencarna. A família dela todos eram espíritas, inclusive ela. Então foi mais fácil para ela aceitar o desencarne. E ela vai narrar tudo o que ela vê no outro lado. O seu livro tem um linguajar bem descomplicado e vai ser muito legal você ler ele, eu tenho certeza. E um fato interessante sobre a Patrícia é que quem psicografou o livro dela foi a tia dela, a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que era tia da Patrícia aqui na Terra. E elas tinham como missão fazerem 4 livros, né? Então ela psicografou Violetas na Janela, que foi um sucesso, explodiu aí, você vai gostar muito. Tem também Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e também O Voo da Gaivota. São os 4 livros aí que ela e a sua tia fizeram uma parceria. Bom, e se você quiser ler todos esses 4 livros, você vai destrinchar
o que é o outro lado da vida. Ela vai falar tudo nesses livros. E o terceiro e último livro que eu tenho para indicar para você, eu já deixei para o final, porque é um livro que eu acho que vai te impressionar. O nome do livro é Memórias de um Suicida. É a história do Camilo Cândido Botelho, que na verdade não é o Camilo Cândido Botelho. O nome dele seria, de encarnado, né, Camilo Castelo Branco. Mas por problemas, para não ter problemas de direitos autorais na hora de publicar o livro, escreveram ele a psicografia como se fosse Camilo Cândido Botelho. Camilo Castelo Branco, que era ele encarnado, ele foi um escritor em Portugal, em Lisboa, muito famoso na época. E depois do desencarne dele, que ele acabou se suicidando com um tiro. O livro Memórias de um Suicida foi ditado pelo Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, e psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira. O ano foi 1958, se não me engano. O que conta o livro Memórias de um Suicida? O Camilo Cândido Botelho acabou se suicidando, foi para o Vale dos Suicidas e lá ele encontrou muita dor, muito sofrimento. Ele viu o corpo dele apodrecer, os vermes comerem o corpo dele. Depois disso ele sentia muitas dores de cabeça, então ele colocava a mão na cabeça e no ouvido, por onde entrou a bala saía muito sangue pelo ouvido. Então ele passou uma tormenta terrível nesse local. E então relata tudo, nu e cru, sabe? É um livro muito chocante, mas com viés aí de informação para todas as pessoas que estão aqui encarnadas pensarem muito antes de cometerem esse ato grave contra o próprio corpo. E se você não gostar muito de ler, não estiver muito habituado a ler, não quiser ler, mas quer saber sobre a história, no YouTube, se não me engano, também desse livro tem uma radionovela. E é muito chocante você ouvir. Coloca os fones de ouvido, você vai entrar dentro da história e você vai ficar impressionado ou impressionada. Tenho certeza. Bom, então vamos voltar lá atrás. Por que a Ivone do Amaral Pereira que psicografou esse livro do Camilo Cândido Botelho? A história deles não é por acaso. A Ivone do Amaral Pereira não é por acaso que ela escreveu essa obra em parceria com o Camilo. O Camilo já acompanha a Ivone desde os 12 anos de idade. E o que é muito interessante na Ivone escrever esse trabalho é que nas duas últimas encarnações dela, ela foi uma pessoa que cometeu suicídio. Ela se suicidou por 2 encarnações. Essa seria a terceira encarnação. Então será que ela conseguiria vencer esse desafio? Então tudo indicava que ela fosse se suicidar de novo. E o Camilo chegou ali na vida dela, talvez como um plano da espiritualidade, para tentar evitar isso, tentar fazer ela transcrever uma dor intensa, tremenda que é essa, viver na carne, em desdobramento aquilo, para evitar com que ela fizesse pela terceira vez, cometesse o suicídio. Não sei se foi por acaso, não sei se foi por causa dessa obra, mas ela venceu. Essa encarnação ela não se suicidou. Então você que não leu esse livro, eu indico muito para você ler. Não só Memórias de Suicida, mas também Nosso Lar e Violetas na Janela. Bom galera, a indicação dos 3 livros de hoje eram essas mesmo. Se você curtiu e gostou e quer umas novas indicações aí, deixa aí nos comentários. Se você quiser alguma radionovela legal aí, eu posso indicar também. Mas eu digo sempre para você, não deixar também de ler as obras de Kardec, que são muito importantes, Foi um trabalho suado do Kardec, que pesquisou através de muitos espíritos para conseguir codificar o espiritismo aí pra gente, entregar de mão beijada essa riqueza toda. Tá certo? Então um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!